Olá, meus amigos do YouTube, tudo bem com vocês? Neste momento é um prazer e uma grande alegria estar falando com todos vocês através deste canal, que é um canal muito abençoado que trata das coisas espirituais. E neste momento eu trago um assunto todo especial e vamos estar falando aqui sobre as dispensações bíblicas. Existem, né, aqueles que não acreditam nas dispensações, né, que Deus trabalhou de uma forma linear desde o começo dos tempos até agora, mas nós, né, temos uma compreensão, né, uma linha de entendimento diferente, e acreditamos que Deus ele trabalhou com a humanidade desde o começo já planejado e por etapas, né? É o que nós chamamos de dispensações. E nas pesquisas e nos estudos e na análise que nós fazemos dentro de um conhecimento bíblico, né, tomando por base, né, até uma declaração do apóstolo Paulo, quando ele fala que com a vinda de Jesus se mudou da dispensação da graça para a dispensação da lei. Ele fala até da dispensação dos mistérios que estavam ocultos em Cristo Jesus e que foi manifestado no último tempo. Bem, e eu quero estar trazendo aqui uma lista, né, sobre as dispensações, desde a época da criação do mundo até o nosso tempo, e por que não dizer até ultrapassar ao período milenar, que a todas são 7 dispensações, certo? E eu quero estar aqui resumindo, que eu não quero me alongar muito aqui, para não ficar assim um vídeo muito extenso. Vamos então para as dispensações. O tempo, né, o período que cada dispensação durou até o nosso tempo, né? Primeiro nós tivemos a dispensação chamada de a dispensação da inocência, que foi aquele período que Adão e Eva ficaram lá no Jardim do Éden, sem conhecer o pecado, sem conhecer o mal, né? Ali foi um período que, segundo os pesquisadores, de aproximadamente 130 anos. Um período de 130 anos, desde a criação de Adão, quando Deus pegou ali aquele pó da terra, amassou e fez ali um boneco, né? Modelou ali um boneco de barro, né? Uma estrutura de barro, e soprou, né, o espírito, né, sobre aquele barro, e ele veio a ser alma vivente, como descreve lá o texto de Gênesis capítulo 1 e capítulo 2, certo? Então, aí de lá para cá nós tivemos 7 dispensações. A primeira é a da inocência, que durou desde a criação até a queda de Adão, né, que foi um período de 130 anos. Depois que aconteceu ali o pecado na vida de Adão, aí vem então o segundo período, a segunda dispensação, que é o período em que o homem ele é expulso do Jardim do Éden, e agora ele vai ter que trabalhar com as próprias mãos para se manter. Esse período ele durou 1800 anos, né? Vai desde é chamada de dispensação da consciência, né? Porque ali tudo que o homem iria praticar a partir daquele momento
ele teria então a consciência, né, devido ao entendimento que ele adquiriu em função dele comer da árvore do conhecimento do bem e do mal, ele passou a ter ciência das coisas, né? Então, o que aconteceu? Ele foi passar ali agora ele passou ali ao período da consciência, que vai da queda até ao dilúvio de Noé, quando todos nós conhecemos a história, a depravação do ser humano. O ser humano pegou o conhecimento do bem e do mal, da ciência do bem e do mal, e utilizou de forma negativa, que provocou então uma grande ira em Deus, né? E o pecado se alastrou de uma forma insuportável, que Deus teve então de trazer a punição através de um dilúvio, certo? Então está aí. Vamos agora para a terceira dispensação, que é a dispensação do governo humano, né? Que foi depois do dilúvio, quando a sociedade novamente começou a crescer e formar os reis, governos, territórios, países, se organizar em países e nações. Este período passou a ser chamado de governo humano, né? O homem passou a dominar na terra, a reger, né? Construir seus impérios, e isto é chamado de governo humano, certo? Esse período ele vai, né, da destruição do dilúvio, né, do dilúvio até a Torre de Babel, né? Quando então os homens ali eles tentam construir um império e uma adoração em torno de uma torre, né? E um senhor um tal Nimrod, né? Que então resolveu estabelecer o império já lá no início, 200 anos após o dilúvio, mas isso não funcionou, né? Foi um período de 200 anos e Deus teve que intervir na Torre de Babel, porque mais uma vez os seres humanos intentavam uma rebelião contra os céus e impedir a determinação que o Senhor dera então no Jardim do Éden. Então Deus teve que intervir, pondo fim aqui à terceira dispensação, que era então a dispensação do governo humano. Aí vamos agora aqui para a quarta dispensação, né? Que é chamada a dispensação dos patriarcas, ou patriarcal, que foi o período em que dá-se início ali através do chamamento de Abraão, no capítulo 12 do livro do Gênesis, onde Deus estabelece ali um pacto com Abraão, e ali se inicia a regência do patriarcado entre o povo de Deus, certo? Esse período ele durou 400 anos, desde a chamada de Abraão de Ur dos Caldeus até então até a lei, né? Da chamada de Abraão até a lei dada a Moisés no Monte Sinai. Aí fechou aí então a quarta dispensação. Logo em seguida nós temos a dispensação da lei. A dispensação da lei durou 1400 anos. Ela veio de Moisés até ao nascimento de Jesus, certo? É chamada a quinta dispensação, a dispensação da lei. Foi um período assim mais longo, né, de regência, e que terminou com o nascimento do Messias de Israel, que é o Senhor, nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos aqui para a sexta dispensação, né, que tem sido a mais longa de toda a história da humanidade. É chamada no Novo Testamento de dispensação da graça, de dispensação gentílica, de era da igreja, certo? Tem vários títulos. Então, mas nós conhecemos como dispensação da graça, que é onde Deus disponibiliza a salvação ao ser humano sem exigir nenhum tipo de sacrifício em troco, né? Nem sacrifício de animais, nem pagamento, porque a palavra graça significa favor imerecido. Então Deus salvou o homem e facultou a salvação ao ser humano mesmo ele não merecendo. Então isso chama-se graça. Então essa dispensação da graça ela surge com o nascimento de Jesus Cristo e ela vai ter fim com o arrebatamento da igreja, que ninguém sabe até quando vai esse tempo. Já estamos com 2000 anos, né, que Jesus veio. Então essa é a duração que temos até agora da sexta dispensação, a dispensação da graça. E a última, né, para fechar com chave de